falando, tá bom? Não se sintam acanhados. Para o melhor entendimento da estenose valvar aórtica, a gente decidiu dividir o tema em 4 tópicos, que é a fisiologia, a fisiopatologia, o diagnóstico e o tratamento. Então tá, vamos começar pela fisiologia. Como a gente bem viu em anatomia, eu espero que todos lembrem, o coração ele é dividido em 4 câmaras, que são 2 átrios e 2 ventrículos. Como hoje a gente vai falar sobre a estenose valvar aórtica, eu vou focar em falar basicamente do coração esquerdo, que é formado pelo átrio esquerdo e pelo ventrículo esquerdo. Nesse corte longitudinal, a gente observa que o sangue chega no átrio esquerdo através das veias pulmonares, ele desce pelo ventrículo esquerdo, sendo que separando o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, a gente tem as válvulas que são chamadas válvulas atrioventriculares, que no caso do ventrículo esquerdo é a válvula mitral, e separando o ventrículo esquerdo da artéria aorta, nós temos as válvulas que são chamadas semilunares, nesse caso especificamente é a válvula aórtica. Se a gente olhasse esse coração por cima, retirando os átrios e os vasos para onde o sangue está saindo, a gente observa que as válvulas atrioventriculares, elas são côncavas, formando uma projeção como se fosse para dentro do átrio, sendo que a tricúspide é composta por 3 pedaços, desculpa, fugiu a palavra, mas é composta por 3 lâminas, por assim dizer, enquanto a mitral são formada por 2. Já as semilunares, que é o que nos importa hoje, principalmente a aórtica, a gente observa que elas são formadas por 3 folhetos, e esses folhetos, eles se projetam, eles meio que para dentro do ventrículo. Então, se a gente observa essa face que está aqui, vocês conseguem ver meu mouse. Essa parte aqui é como se formasse uma cumbuquinha para dentro da aorta, né? No caso da semilunar aórtica. E a gente vai entender já já por que isso acontece e qual que é a funcionalidade disso. Esse GIF, ele tem muitas informações, mas eu achei ele super completo porque a gente consegue acompanhar basicamente todos os tópicos importantes que acontecem no ciclo cardíaco. O que é o ciclo cardíaco? É o período que compreende entre o início de um batimento cardíaco e o próximo batimento, ou seja, um batimento cardíaco completo, com sístole e com diástole. Como eu disse, a gente vai focar aqui no coração esquerdo. Vamos começar pela sístole, então. O ventrículo, a gente observa que ele está cheio de sangue, né, que é representado pela cor rosa, e quando ele contrai, a válvula atrioventricular está fechada, e ele contrai gerando uma força, uma pressão tão forte que ele consegue abrir a válvula aórtica e assim expulsar o conteúdo de sangue que está dentro dele para a artéria aorta e a partir disso distribuir para todo o corpo. Nesse caso aqui desse GIF, o ventrículo esquerdo, ele fica vazio, né, por assim dizer, no final da sístole, mas é importante lembrar que isso não é o que acontece na vida real, né, no final da sístole nem todo o sangue é ejetado, e aí resta cerca ali de 60 ml, se eu não me engano, que é chamado de volume sistólico final, que é o que fica ali dentro do ventrículo após a sístole. E tudo que é ejetado, né, tirando 60 ml, que é... Vou reformular a frase que ficou um pouco confusa, vamos lá. O ventrículo, ele se enche de cerca de 120 ml. Dessas 120 ml, cerca de 70 ml é expulso ali durante a sístole para dentro da aorta, que é cerca de 60% do volume total, que é a fração de ejeção. O resto dos 120 ml fica dentro do ventrículo, que é chamado de volume sistólico final, que é uma quantidade de sangue que meio que está sempre dentro do ventrículo. Pronto. Certo. Então, a gente observa, então, que quando o ventrículo ele contrai, ele faz uma força suficiente para conseguir abrir a válvula aórtica. Então, esse ventrículo ele vai ficar para sempre contraído, ele entra no momento de diástole. Quando acontece a diástole, esse ventrículo ele relaxa, a pressão dentro dele, obviamente, diminui bastante. Quando essa pressão diminui, aquele sangue que tinha acabado de sair para a aorta, ele sofre um pouco de refluxo, de retorno, meio que tentando voltar para dentro do ventrículo. Só que lembra que eu falei que nos folhetos ali das semilunares, eles formam como se fosse uma cumbuquinha para dentro da aorta? Quando aquele sangue ele volta e ele bate dentro daquela cumbuquinha, ele fecha os 3 folhetos, e assim ele fecha, né, a válvula aórtica,
impedindo que o sangue que estava tentando voltar, de fato, volte para o ventrículo e assim seja distribuído para a circulação. E aí, durante também essa diástole, como eu disse, a pressão dentro do ventrículo, ela diminui consideravelmente. De forma que aquele átrio que estava cheio de sangue, do sangue que proveio das veias pulmonares, né, enquanto estava com sístole, aquela válvula estava fechada. Quando a pressão diminui, a pressão dentro do átrio fica maior do que dentro do ventrículo, levemente maior, de forma que ela consegue vencer, né, ali e conseguir abrir os folhetos. E então esse folheto ele se abre, o sangue cai para dentro do ventrículo, enchendo ele de sangue, preparando ele para a próxima sístole. Esse enchimento do ventrículo que acontece, ele acontece 80% por um enchimento passivo, por assim dizer. No sentido de que quando abre o átrio, todo aquele sangue que já estava lá dentro cai, continua caindo um pouco de sangue que está chegando ali a partir das veias, e quando o átrio ele contrai, o tanto de sangue que ele joga para dentro do ventrículo é cerca de 20% apenas ali daquele enchimento. Então não é algo tão significativo assim para uma pessoa em repouso, por exemplo. E se a gente observasse ali naquele GIF anterior, na parte inferior dele tinha um gráficozinho azul que ele explica bem quando acontece as bulhas cardíacas, que é o que a gente escuta na ausculta. Antigamente se pensava que as bulhas cardíacas eram um som que correspondia ao abrimento dos folhetos, né? Então, quando abria a válvula atrioventricular, fazia um som, e quando abria a aórtica, por exemplo, fazia outro som. Só que hoje em dia já é bem estabelecido de que as bulhas cardíacas elas são causadas pela vibração do sangue naquela válvula que acabou de fechar, e essa vibração ela reverbera pela parede do tórax e assim causa esse som que a gente consegue escutar. Sendo que a primeira bulha é referente a essa reverberação causada pelo fechamento das válvulas atrioventriculares, e a segunda bulha ela é causada pelo reverberamento do fechamento das válvulas semilunares. Existe ainda a terceira e a quarta bulha. A terceira bulha, ela pode ser auscultada, mas ela é de baixa frequência, então nem sempre a gente consegue ouvir, que seria a reverberação do sangue correspondente quando abre o átrio, que o sangue, pá, cai tudo na parede do ventrículo. Quando ele cai lá, o sangue vibra e isso causa o som da terceira bulha. E a quarta bulha, que ela quase não é audível, ela é basicamente detectada só nos fonogramas, ela acontece quando aquele átrio contrai, que ele vai jogar aqueles 20% de sangue para dentro do ventrículo, e aqueles 20% de sangue bate lá no ventrículo já cheio, também reverbera e causa outro som. Os focos de ausculta, que é importante a gente lembrar também, porque faz bastante tempo que a gente não encosta em um paciente, são 4, principalmente 5, se a gente considerar o aórtico acessório, que é o foco aórtico, pulmonar, tricúspide, mitral. Sendo que esses focos de ausculta, eles não necessariamente estão relacionados com a posição das válvulas, e sim onde aquele som reverbera melhor. Como, por exemplo, o foco aórtico, ele não está em cima da válvula aórtica, mas ele está, quando a gente observar aqui, não vai dar para ver meu mouse, aqui. Se a gente observar, ele fica praticamente em cima aqui da aorta ascendente, quase no arco. Por quê? Porque é lá que o som daquela reverberação é melhor auscultado. E para a gente relembrar como que a gente ausculta o coração, o que a gente ausculta, eu trouxe esse vídeo curtinho, porque é importante saber como que é uma ausculta normal para poder diferenciar de uma ausculta alterada. Só aumentar o som aqui. Eu acho que eu esqueci de colocar o som do computador. Só o que faltava. Só um minutinho, gente. Não, tá o som do computador, sim. James, I'm now going to listen to your chest, and I'll be feeling the pulse in your neck at the same time, okay?
Muito obrigada, Karen, pela revisão. Acho que todo mundo aqui estava precisando um pouquinho. Vocês conseguem me ouvir, gente? Sim. Sim? Perfeitamente. Eu sou a Lavínia Amaral, vou dar sequência aqui à apresentação. E a gente, agora abordando sobre a estenose aórtica, estenose nada mais é do que redução do diâmetro, do fluxo não, né? Do diâmetro de qualquer orifício que a gente está falando. Então, se eu tenho uma estenose aórtica, eu vou ter uma redução do meu orifício da válvula aórtica. E essa condição, ela aparece por três principais causas. A primeira delas é pela esclerose aórtica. A esclerose aórtica nada mais é do que uma calcificação daqueles folhetos da válvula ali, que acontece por mecanismos proliferativos, mecanismos inflamatórios muito semelhantes ao mecanismo da aterosclerose. Então, a presença de lipídios, macrófagos, aquela chuva de inflamação e de citocinas causam uma calcificação desses folhetos. Normalmente, ele é acompanhado pela senilidade, pessoa mais velha, acima de 75 anos, e normalmente está acompanhado, 50% das pessoas também têm uma doença coronariana subjacente. Então, essa calcificação dos vasos e da válvula, elas estão muito atreladas. Uma segunda causa é a congênita. Então, quando essa válvula ela nasce diferente, a gente viu, a Karen mostrou para a gente ali muito bem, que a válvula aórtica ela tem 3 folhetos, ela tem 3 cúspides. E normalmente o paciente, quando ele nasce com uma cúspide a menos ou 2 cúspides a menos, ele tem uma propensão maior à calcificação dessa válvula, além de que, naturalmente, ela já é um pouco mais estenosada, ela já tem um orifício um pouco ali menor. E uma terceira causa, que ela é mais prevalente nos países em desenvolvimento, é a doença reumática. Então, a inflamação, a doença, a infecção ali daquela válvula, ela gera uma fusão das comissuras, ou seja, quando a gente consegue olhar aqui pro orifício dessa terceira imagem, a gente vê que falta, se a gente comparar com a primeira, falta um buraquinho aqui em 2 comissuras. Então, elas foram fundidas. Por isso que a área ali diminuiu um pouco e causou estenose. Pode passar. Tem como eu solicitar o controle? Tem, né? Lavínia, não tem, porque eu tô espelhando, tipo, a tela do computador. Ah, entendi. Tá. Então, vamos lá. O que acontece? O que acontece quando a gente tem essa estenose da válvula aórtica? A gente vai ter uma redução da saída do sangue. Então, aquela área ali que antes saía bastante sangue, está diminuída. Eu pensaria numa comparação com um balão. Se a gente pensar num balão cheio de líquido, esse balão é o nosso ventrículo esquerdo. Ele está cheio de água e a gente não amarrou ele. Esse é o ventrículo normal com a válvula normal. Quando a gente comprime com a mão esse balão, o sangue sai normalmente ali pela boquinha do balão. Lavínia, você tá cortando, pelo menos para mim. Eu torno aquela saída um pouco menor, ou às vezes eu Pra mim tá travando também. Gente, vocês estão me ouvindo? Agora sim.
Minha internet nunca cai, aí no meio da apresentação ela resolve cair. Vocês estão me ouvindo agora direito? Pra dar um pouquinho de emoção. Onde que eu parei? Onde vocês... Eu acho que eu fiquei falando sozinha aqui. Você parou na parte do balão, que é o ventrículo normal. Tá, então vamos pensar nesse balão cheio de líquido, como sendo o nosso ventrículo esquerdo. E esse balão não está amarrado, ele está aberto. E a gente precisa esvaziar ele. A nossa mão vai fazer a sístole do balão. Coloca o balão na sua mão, aperta, a água sai tranquilamente. Agora, se a gente amarrar esse balão, fizer um furinho menor, ou até diminuir o diâmetro da saída do balão, por um tempo maior, eu vou apertar com uma força maior. Essa força maior que eu estou fazendo é um aumento da pós-carga do meu ventrículo. O que é a pós-carga? É justamente essa dificuldade que ele encontra de ejetar o sangue para fora. Então, quando eu aumento essa dificuldade, eu aumento o trabalho do meu músculo, que eu estou apertando aquele balão ali com mais força, e progressivamente eu vou tendo uma multiplicação dos sarcômeros e esse ventrículo vai se hipertrofiar, uma hipertrofia concêntrica, ou seja, para dentro, que não acompanha a cavidade, e eu vou ter um aumento da massa desse ventrículo. Com esse aumento da massa, a gente vai gastar mais energia, até porque eu tô tendo que apertar mais. Além de estar apertando mais, eu tenho mais tecido ali que precisa de mais oxigênio. Com isso, eu vou ter um aumento exagerado no meu consumo de oxigênio do ventrículo esquerdo. Somado a isso, a Karen mostrou pra gente como que funcionava lá a válvula cardíaca mesmo, com os 3 folhetinhos e os seus 3 seios, né, suas 3 cumbuquinhas. E esses seios, eles são enchidos quando a gente tem a diástole. Então, na diástole ventricular, a gente tem um retorno de sangue, esse sangue preenche esses seios, fecha a válvula, e esses seios são responsáveis pela perfusão das coronárias. Então, as coronárias à direita e à esquerda, as principais saem ali dos seios da aorta, e durante a diástole elas são preenchidas. O que acontece? Como a gente sabe que no ciclo cardíaco todos os tempos são muito bem calculados, para apertar esse balão eu estou fazendo mais força e, além disso, eu estou gastando um tempo maior para esvaziar ele. Se eu estou aumentando o meu tempo de sístole, eu reduzo o meu tempo de diástole para dar tempo de fazer tudo certo ali. Reduzindo o tempo de diástole, eu vou estar enchendo menos as minhas coronárias. Porque logo eu já abri a válvula de novo, a sístole já aconteceu de novo, eu já abri a válvula. Então, a gente está tendo um aumento de consumo, as coronárias não estão sendo perfundidas direito. E quando a gente pensa nesse coração hipertrofiado, a gente lembra que as coronárias elas irrigam o coração de forma centrífuga. Se eu tenho um coração mais grosso, mais hipertrofiado, essas coronárias elas têm um pouco mais de dificuldade de perfundir aquela região mais interna. Então, todos esses mecanismos, todos esses acontecimentos me levam a um desbalanço do consumo e da oferta de oxigênio para o meu coração, que vai levar a uma isquemia, e essa isquemia vai contribuir com a insuficiência que já estava sendo criada ali no momento da minha hipertrofia. Pode passar. E aí, essa fisiopatologia, ela nos explica os 3 sintomas principais da nossa estenose aórtica. Tem um macetezinho, né, que é o SED, a Karen vai falar melhor dos sintomas depois, que aborda os 3 principais dessa tríade de sintomas da estenose aórtica, que é a síncope, a angina e a dispneia. O que acontece? Aqui, essa primeira fórmula em cima é a fórmula da nossa pressão arterial. Resistência vascular periférica vezes o débito cardíaco. O que é a resistência vascular? Que os vasos do nosso corpo imprimem no coração para ele empurrar o nosso sangue. Quando eu pratico exercícios físicos, eu tenho uma vasodilatação periférica. Essa vasodilatação periférica, a gente percebe aqui na fórmula, é diretamente proporcional à pressão arterial. Então, eu vou ter uma queda de pressão.
Naturalmente, num organismo sadio, sem estenose, a gente tenta aumentar o débito cardíaco. Como? Aumentando a frequência. Então, a gente está jogando mais sangue para fora, aumenta o débito cardíaco, tenta jogar mais sangue, batendo o coração mais rápido. Só que o que acontece? Quando eu tenho uma estenose da válvula aórtica, mesmo que eu aumente a frequência, eu não vou conseguir jogar mais sangue para fora, justamente porque a minha saída está prejudicada. Se a minha saída está prejudicada, a minha pressão arterial cai de toda forma. Então, tendo uma pressão arterial menor, eu vou ter uma dificuldade de perfusão ali do meu cérebro e aí causar síncope no meu paciente. A angina já está muito bem, está evidente, né, a causa da angina. A gente tem uma redução da oferta de oxigênio, aumento da demanda de oxigênio, isquemia, dor. E a dispneia, o que acontece? A gente precisa pensar na insuficiência desse meu ventrículo esquerdo. Como o meu ventrículo esquerdo ele não está mandando todo o sangue que ele mandaria antes para fora, ele está tendo uma dificuldade para mandar isso, eu tenho um débito ali guardado, um volume sistólico guardado um pouco maior. E aí, com a quantidade de sangue que chega, porque eu não estou funcionando, e o retorno venoso está ali mandando sangue para o meu coração direito o tempo inteiro. Então, o sangue continua chegando e eu não consigo mandar para fora. Então, em condições mais graves, mais avançadas, o meu ventrículo esquerdo começa a fazer o acúmulo desse sangue. Ou seja, que é de onde estavam vindo as veias, acumulando ali naqueles capilares nosso sangue. Difícil para o ventrículo direito mandar sangue para ele. Então, a gente tem um aumento da pressão pulmonar. Esse aumento, essa presença de sangue ali dificulta as trocas, além de extravasamento de líquido para os alvéolos. A gente pode ter uma dispneia paroxística noturna, uma ortopneia. Então, meu paciente está com muito sangue no pulmão e o coração direito dele começa a ter dificuldade de mandar sangue para frente, porque está acumulando. Não adianta nada ele continuar bombeando, só que tá cheio de sangue, o sangue não tá indo para frente. Então, a gente começa a ter, posteriormente, num estágio mais avançado da doença, uma falência do meu coração direito também. Esses 3 sintomas, eles são marcadores de mau prognóstico. Então, o paciente, quando ele apresenta esses sintomas, a longevidade dele, a expectativa de vida, aí já está muito menor. Pode passar. E uma explicaçãozinha legal aqui sobre a fisiopatologia de um outro sintoma presente na estenose aórtica é o desdobramento da segunda bulha. Então, a gente lembrando lá, como que é o desdobramento fisiológico da segunda bulha? A gente tem B1, que é o fechamento das válvulas atrioventriculares, e B2, fechamento das semilunares. A B2, ela tem 2 componentes. Ela tem o componente aórtico e ela tem o componente pulmonar. Normalmente, a válvula pulmonar, ela fecha um pouquinho depois da válvula aórtica. Só que isso não é muito bem percebido durante o ciclo cardíaco normal, porque ela é muito perto, é muito junto. Porém, se eu inspirar, eu vou diminuir a pressão da minha caixa torácica. Diminuindo essa pressão, eu vou favorecer o sangue a retornar, a subir para a minha caixa torácica. Então, eu vou aumentar o meu retorno venoso para o coração. Desse modo, o ventrículo direito ele vai ficar muito mais cheio, o que vai atrasar ainda mais a minha válvula pulmonar de fechar. Só que o que acontece na pessoa que ela tem estenose aórtica? O componente aórtico, ou ele vai acontecer tardiamente, porque o ventrículo está muito cheio, eu aumentei o meu tempo de ejeção. Lembra do balão que eu ficava apertando com mais força e demorava mais para fechar também, para esvaziar? Então, eu aumentando o meu tempo de ejeção, a minha válvula aórtica demora mais a fechar também. Então, eu posso ter uma sobreposição desses 2 componentes. Ou a minha válvula aórtica não faz barulho mais. Ela já está tão calcificada que eu não tenho esse componente presente no B2. Então, quando eu peço para o paciente inspirar, eu não vou ter o desdobramento da segunda bulha. Eu não vou ter aquele tlá, que é normal. Normalmente, tum, tlá, durante a inspiração.
E o paciente com estenose aórtica importante, ele não vai apresentar esse desdobramento. Então, é importante lembrar que não necessariamente uma pessoa que não tem o desdobramento da segunda bulha, fisiológica, ela vai ter estenose aórtica, e não necessariamente um paciente com estenose aórtica vai apresentar esse quadro. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a questão do diagnóstico. O diagnóstico da estenose valvar aórtica, ele é feito quando você pega um paciente, né, você analisa ele, faz um exame físico, tem uma boa história clínica, e o que nos leva principalmente a pensar numa estenose valvar aórtica são os achados de exame físico. E depois que você tem esses achados de exame físico ou da própria sintomatologia do paciente, você vai passar ali para fazer, então, os exames complementares. Mas por que eu falei que o que principalmente nos diz a favor da estenose valvar aórtica é o exame físico e não a sintomatologia? Pela mesma questão que a Lavínia nos trouxe, que é o fato de que, para o paciente apresentar uma sintomatologia, ele tem que estar ali naquele quadro faz bastante tempo. Tanto é que a American Heart Association, ela traz as questões das doenças valvares divididas em 4 grupos, A, B, C e D. O grupo A são as pessoas que têm a doença valvar, mas é como se ela tivesse estabilizada, mas ela tem um risco de posteriormente progredir para uma doença valvar e progredir, por assim dizer. No grupo B, são as pessoas que têm a doença já progressiva, só que é uma doença muito leve ou até mesmo de nível médio, por assim dizer. Só que ainda assintomático. No grupo C, que é dividido em C1 e C2, são pessoas que já têm uma doença valvar mais severa, mais grave, só que ainda estão assintomáticos. Sendo que dentro do grupo C, a gente tem o grupo C1, que são as pessoas que têm o ventrículo direito ou esquerdo, depender de qual doença valvar nós estamos falando, nesse caso do esquerdo. Ainda tem o ventrículo compensado, enquanto C2 são as pessoas que têm o ventrículo já descompensado. E só no grupo D, ou seja, no último grupo de gravidade, que entram as pessoas sintomáticas. Então, você não pode esperar o paciente apresentar a tríade clássica da SAD, que é a síncope, angina e dispneia, como a Lavínia muito bem explicou, para você pensar numa estenose valvar. Beleza, então. Tem essas sintomatologias típicas, né, como a gente já falou, que é o SAD, a tríade clássica. Em relação ao exame físico, a gente tem alguns achados importantes, como, por exemplo, os pulsos, a palpação de pulso, tanto periférico quanto de carótida, é do tipo parvus e tardos, pode estar do tipo parvus e tardos, ou seja, ele acende devagar e ele acende pouco, a amplitude dele é baixa. Nós temos também achados de ausculta, além do sopro clássico, que a gente vai falar daqui a pouco, como a Lavínia bem falou da questão do desdobramento de B2. A gente também pode ter uma B4 audível, pode ter também um clique logo após o B1, que é quando isso acontece porque os folhetos eles estão bastante enrijecidos, mas não o suficiente para impedir a passagem completa de sangue. Então, quando bate ali, ele tem esse clique logo após o B1. Mas o que chama a atenção na estenose valvar aórtica, claro que é o sopro. Aqui na linha A da imagem, a gente nota como é que é a ausculta normal, da primeira, segunda, terceira e quarta bulha. A gente nota, então, que esses sopros eles podem ser divididos em sopros que acontecem durante a sístole e sopros que acontecem durante a diástole, sendo que a estenose aórtica ela é do tipo que acontece durante a sístole. É muito importante a gente saber diagnosticar, diferenciar um sopro da estenose aórtica do sopro da regurgitação mitral. A tia Flávia, ela falava bastante assim que o sopro da regurgitação mitral, ele é como se fosse um retângulo. Você observa que ele não tem um aumento de intensidade. Ele é levemente mais intenso no início e no meio da sístole, mas ele é como se fosse um retângulo. Enquanto o sopro da estenose aórtica, ele é um formato de diamante. Ou seja, no começo da sístole ele é fraco. Ele cresce muito no meio da sístole, que é um reforço telesistólico, se eu não me engano. E para o final da sístole, ele já diminui de novo. Então, você escuta como se fosse um... Você observa ele crescendo e diminuindo durante a sístole.
A depender da intensidade desse sopro, inclusive, ele pode causar uma hipofonese tanto de B1 quanto de B2. Também falando dessa questão da intensidade, obviamente, quanto mais endurecido ali aquela válvula, quanto mais doente ela está, com maior dificuldade o sangue vai passar ali, por consequência, mais vai reverberar, mais intenso vai ser o sopro. Só que a gente não pode fazer essa associação direta da intensidade de um sopro com consequente a gravidade da estenose. Por quê? Como a Lavínia falou, chega um momento que o ventrículo esquerdo ele está respirando por aparelho já, ele está querendo desistir e largar a mão. Logo, seja pela questão de uma dificuldade de contração, ou até mesmo da hipertrofia concêntrica. Logo, se ele tiver com bastante hipertrofia, o volume dentro daquele ventrículo é pouco. Quando ele contrai, passa menos sangue, o sopro é menos intenso. A mesma lógica para um ventrículo ali que está querendo desistir da vida. Que ele contrai, mas ele contrai fraquinho. Então, ele não ejeta muito sangue. Logo, também a quantidade de sangue que passa pela válvula é menor e a intensidade do sopro também é menor. E esse sopro, a gente pode fazer algumas manobras, né, para conseguir escutar ele com mais clareza. Como, por exemplo, esse sopro ele é, obviamente, mais intenso, mais audível no foco aórtico. Então, a gente pode fazer uma anteroversão do tórax para frente para tentar, para aproximar, né? Na verdade, esse foco já ausculta da parede do tórax e auscultar com mais facilidade. Esse sopro, se tiver uma intensidade já maiorzinha, a gente consegue ouvir a radiação dele para a clavícula e para as carótidas. E também algumas outras manobras, como, por exemplo, o paciente faz valsalva. Na hora que ele libera a valsalva, chega mais sangue no ventrículo esquerdo, por consequência, vai intensificar esse sopro. Também elevação das pernas, colocar o paciente na posição de cócoras. Tudo isso são coisas que nos ajudam a poder identificar melhor esse sopro. Eu trouxe aquele vídeo de novo com o mesmo começo da ausculta normal para a gente reforçar como que é uma ausculta normal de um coração. E no final, mais para o final, ele traz não só a ausculta de um sopro da estenose aórtica, como também ele traz outros tipos de sopros para a gente poder diferenciar bem a questão de, como eu falei, se é na sístole, se é na diástole, se ele é crescente, se ele é em retângulo. Vou colocar aqui. James, I'm now going to listen to your chest, and I'll be feeling the pulse in your neck at the same time, okay? And sit forward for me. Deep breath in and out. Hold it there. And breathe normally. And roll onto your left-hand side for me. Deep breath in and out. And hold it there. And breathe normally. Bom, em relação aos exames, né? Então, como eu falei, você pode pegar um paciente já assintomático, vamos supor que é um paciente que não tinha um acesso prévio aos serviços de saúde, ou então você acha essas questões no exame físico. Meu microfone tá aberto, tá? Eu tô um pouco confusa, desculpa. E aí tem dois exames principais que você vai fazer, né, para poder diagnosticar, então, essa doença valvar, no caso aqui especificamente, a estenose aórtica, sendo
o eletro, mas principalmente o gold, assim, o que você precisa fazer mandatoriamente é um ecocardiograma, que eu vou falar sobre eles já a seguir. Mas tem outros exames também que você pode fazer, por exemplo, se você quer ter mais alguns detalhes de alguma outra coisa, ou vamos supor, você fez o exame físico, você auscultou lá, você sabe que o paciente provavelmente tem uma estenose mitral não, desculpa, uma estenose aórtica, mas aí vem um eco que tá normal, você fala, não, tem alguma coisa errada. Aí você pode pedir outros exames, como, por exemplo, uma tomografia ou uma ressonância magnética. Até mesmo uma cateterização, se você for um pouquinho mais invasivo, né? Mas outros exames que você pode pedir. Um raio-x de tórax, por exemplo, para ver a questão do próprio comprometimento pulmonar, como a Lavínia trouxe muito bem. Se tem uma congestão ali dos vasos do pulmão, você pode notar se tem áreas de calcificação na aorta, no próprio pericárdio. Observar também o tamanho do coração, se aquele coração estiver muito grande, muito hipertrofiado, você consegue ver isso no próprio raio-x. E a American Heart Association, ela coloca uma estrelinha muito especial nisso aqui, que é o teste de estresse, né? Que seria um teste de exame físico, normalmente, quase sempre, é associado ao eletro. Por quê? Porque isso entra na questão que a Lavínia trouxe muito bem da dispneia. Então, pode ser que o paciente ele chega para você e você pergunta: ah, você sente falta de ar? O paciente, não, doutor, tô tranquilo. Só que aí, quando você faz o exame, você observa que sim, ele tem uma falta de ar. E por que isso acontece? Porque o paciente ele começa a ter uma falta de ar, uma dispneia, a grandes esforços. Então, ele para de fazer os grandes esforços. Ah, então o paciente ele começa a ter uma dispneia a médios esforços. Então, ele para de fazer os médios esforços. Então, realmente, se você pergunta para ele se ele tem falta de ar, se ele tem dispneia, ele vai te falar que não, porque ele simplesmente parou de fazer aquilo que desencadeava a dispneia. Então, quando você faz esse teste de estresse, você consegue observar se realmente aquele paciente é assintomático mesmo, ou se ele tem ali a dispneia ou a síncope aos esforços, só que não te relata simplesmente porque ele parou de fazer esses tais esforços. E existe também outros exames que você pode fazer, por exemplo, para fazer uma estratificação de risco, principalmente naqueles pacientes do grupo A, ou até mesmo os exames pré-procedimentos, né, que podem ser realizados como tratamento, que a Lavínia vai falar daqui a pouco. Mas isso acho que não vale a pena detalhar. Falando rapidinho, então, sobre o eletro. O que vocês enxergam nesse eletro? E é para participar, hein? Você pegou no ponto fraco, eletro. Quantas horas eu não fiquei olhando para esse eletro até achar o erro. Mas vai, gente, chuta. Acho que o João Lucas, eu não sei se ele tá na reunião, mas se ele não tiver, que ele falou que ele ia sair, é melhor, a gente pode errar sem medo. Vixe, mas vai pro YouTube, né? Aí tem que tomar cuidado. Verdade, gente, eu me equivoquei na fala, tá? Mas é sério, alguém que tem que você acha que tá de errado? Aí você bate o olho e fala, véi, isso tá estranho. Eu acho que o AVL e V5, sei lá, parece que tá pra baixo. Não sei se tá certo isso. E o que tá para baixo? O T, né? Onda T. Exato, estrelinhas pro Gabriel. É exatamente isso que a gente observa nesse eletro, que é um chamado padrão strain. Acho que é strain que fala. Que acontece? Tem esse ventrículo, ele tá ali batalhando para poder vencer ali a força daquela válvula estenosada, como a Lavínia disse muito bem. E às vezes tem até já a questão da hipertrofia de ventrículo. Essa questão do esforço do ventrículo esquerdo, principalmente dessa hipertrofia, se manifesta através desse padrão strain, que ele é observado em D1 e D2 AVL, e principalmente de V4 a V6. Algumas fontes falam V3, mas é principalmente de V4 a V6. O que é esse padrão strain? A gente observa que o segmento ST, ele está horizontalizado com pressão de 0,05 mV, ou não, desculpa. E também há uma inversão da onda T. Então, a onda T, que era para ser um ticozinho para cima, ela está para baixo, né? Ela está invertida. Que é o que está falando aqui no caso da legenda. E agora, o eco. O eco, como eu disse, ele é o padrão ouro. Você tem que fazer um eco.
Preferencialmente você faz um eco bidimensional, que é o eco, entre aspas, normal, e também você faz um eco com Doppler, para você conseguir avaliar a hemodinâmica e o porquê eu vou falar logo a seguir. Mas em relação ao eco, ele é fundamental de fazer porque ele avalia toda a estrutura do coração. Então ele vê se aquele ventrículo esquerdo ele já está hipertrofiado, se ele está normal, por assim dizer, as dimensões dele. Ele observa se há doença ali naquela válvula, ele observa a anatomia da válvula, ele consegue te falar qualitativamente se há ou não há uma calcificação, se há disfunção distólica. Ele avalia também possíveis complicações que podem estar acompanhando essa estenose valvar, como, por exemplo, a endocardite, uma possível dilatação aórtica. Esse eco, ele deve ser repetido com uma frequência, sempre ser analisado comparativamente um com o outro, para poder ver se há uma evolução da doença. De quanto em quanto tempo? Depende da classificação, daqueles níveis de doença, como eu falei. Por exemplo, uma pessoa que está naquele grupo B, que ela é do tipo de uma estenose bem mais leve, ela pode repetir o eco a cada 3 ou 5 anos. Se é uma pessoa que está com uma estenose em um nível médio, aí já é bom fazer a cada 1 ou 2 anos. E isso a gente vai ver de acordo com um dado que também está no próximo slide. Outra coisa, aí, por exemplo, uma pessoa que está no grupo C, que é uma pessoa que já está ali mais lutando ali o coraçãozinho dela. Você vai repetir a cada 6 e 6 meses, ou de 1 em 1 ano. Ou ainda você vai sempre repetir o eco quando quando o paciente te relata que apareceu ou que mudou a característica dos sintomas, ou que você nota mudanças no exame físico desse paciente. Eu vou colocar aqui rapidinho um ecocardiograma, aí vocês observem aqui na setinha, onde está apontada a válvula aórtica, que ela abre assim ela é muito discreta, você nota que ela está assim dura, que ela está difícil de ser aberta. Só um minutinho. Ai, calma aí. Eu, obviamente, não vou detalhar tudo isso aqui, porque não tem tempo e nem necessidade, se isso é uma coisa que a gente vai consultar, mas observem a evolução do estágio A para o estágio C2, que está aqui nesse quadro. Observem que o que vai determinar o quadro do paciente, além de, obviamente, a sintomatologia, é também o que a gente observa no eco com Doppler, principalmente, que é em relação à hemodinâmica desse coração, que é a velocidade máxima, o gradiente de pressão e a área dessa válvula, né, aqui, que é esse AVA, que é a área dessa válvula ali que permite, né, a passagem de sangue, por assim dizer. Explicando rapidamente essa questão da velocidade e do gradiente de pressão, é assim, vamos pensar numa mangueira. Uma mangueira normal, você abre ela lá no seu volume máximo, tá aberta no máximo. Se você deixar a mangueira aberta normal, vai sair a água ali numa velocidade X. Se você enfia o dedo na metade da mangueira para poder espirrar água nos coleguinhas, a velocidade que vai passar a água ali pela mangueira é muito maior. E a mesma coisa com o gradiente de pressão entre ali o vaso, né, a aorta, e dentro do ventrículo. Se aquele sangue ele não consegue passar do ventrículo para a aorta, o gradiente de pressão vai ficando cada vez maior. E é isso que é avaliado. Por exemplo, uma pessoa que está na categoria B, a velocidade dela, que vai passar ali pela aorta, é de 2 a 2,9, o gradiente de pressão menor do que 20. Se a gente compara com a que está na C2, a velocidade já passou para 4 e o gradiente de pressão maior do que 40. E se a gente olha na D3, que é a pessoa que milagrosamente ainda está viva, a gente vai observar uma mudança muito interessante, que é o fato de que a velocidade ela é menor do que 4 e o gradiente menor do que 40. Ué, mas por que a pessoa mais grave tem uma velocidade menor ou um gradiente de pressão menor? Pelo simples fato de que o que eu expliquei lá atrás, um ventrículo hipertrofiado, o volume que cabe dentro dele é menor. Então ele vai expulsar menos sangue e, obviamente, a velocidade vai ser maior, como se você fechasse a mangueira lá atrás um pouco. E, obviamente, o gradiente de pressão também. E a mesma coisa é um ventrículo que está ali respirando por aparelhos. Ele não contrai de maneira satisfatória.
Então é óbvio que ele não vai ejetar com muito mais velocidade, nem muito mesmo vai conseguir ali formar uma pressão assim tão forte. E aí, no caso dessa pessoa D3, ela já tem todos os sintomas possíveis, né, que é a tríade, e pode, inclusive, apresentar outros sintomas decorrentes disso, como a Lavínia falou, que já, no caso, um prognóstico bem pior. Para exemplificar isso, eu trouxe esse caso bem simples, bem breve mesmo, para a gente ver, que é um homem de 44 anos que tem histórico de febre reumatoide na infância e que chega no serviço com uma dispneia a médios esforços. Os pulsos, as características dele não foi dita, então a gente não sabe se era tipo parvos e tardos. Mas a frequência estava normal, a pressão arterial também. Mas quando você faz a ausculta, vem aquele sopro gritante na sua orelha, em foco aórtico, aquela característica de diamante, reforço telesistólico, de ejeção, que irradia as praas carótidas. No eco, a gente vê tanto a hipertrofia concêntrica de ventrículo direito, contra as alterações de velocidade, de gradiente de pressão condizentes com D1, e no eletrocardiograma, a gente observa aquele mesmo padrão do tipo strain. Então, só para finalizar e a gente ter um conhecimento assim, geral sobre o tratamento da estenose aórtica, a gente não tem evidência de tratamento farmacológico. Então, chegou o paciente para mim que ele já tem uma estenose aórtica, não tem um remedinho que eu dou para ele, que eu falo, ó, agora você vai melhorar, toma isso aqui todo dia de manhã. Na verdade, existem alguns estudos que estudam a possibilidade da estatina prevenir a progressão da minha calcificação ou a progressão da minha estenose. Só que ela não vai evitar e ela não vai corrigir. Ela só vai, talvez, evitar uma progressão, um prognóstico pior. Uma coisa que a gente precisa estar muito atento no paciente que tem estenose aórtica é que a gente tem que tomar muito cuidado com medicamentos que diminuem o débito cardíaco. Então, beta-bloqueadores, os IECAs, nitrato, que causa... todos esses que diminuem o débito cardíaco, a gente tem que tomar muito cuidado, justamente porque a gente já tem um débito cardíaco deficiente na pessoa com estenose aórtica. O tratamento é substituir a válvula. Só que aí a Karen trouxe pra gente as periodizações de exames que a gente tem que fazer no paciente. Ela falou, tal paciente você faz de 6 em 6 meses, o grupo B de tanto em tanto tempo. Por que isso acontece? Por que eu já não chego e já troco a válvula dele de uma vez? Eu vi que ele tem estenose, eu vou e troco. Justamente porque a gente precisa, em medicina, a gente precisa que os riscos sejam menores do que os benefícios de qualquer intervenção cirúrgica, de qualquer intervenção que a gente faça. Até certo ponto, fazer a cirurgia de troca valvar é muito mais arriscada. Então, basicamente, a gente realmente vai ficar esperando o paciente piorar. A gente vai ficar esperando o paciente chegar num ponto que não dá mais para a gente fazer a cirurgia de troca valvar. É basicamente isso. Então, a gente vai ficar fazendo avaliações periódicas no paciente para ver que chegou no momento. Falou, não, agora realmente eu preciso fazer a cirurgia. Pode passar, Karen. E aí, em qual paciente que eu vou fazer a cirurgia? Primeiro, o paciente tem sintoma, a gente já aprendeu que se tem sintoma, ele tá péssimo. Então, vamos fazer a cirurgia nesse paciente. Agora, e o paciente assintomático? O que a gente vai pensar? A gente vai olhar para os complicadores, então a gente vai estagiar esse paciente no sentido de, a gente vai ver se ele é um paciente C1, se ele é um paciente C2, vai avaliar a fração de ejeção dele, então as complicações gerais que ainda não produziram sintomas. E aí esse paciente vai ter uma indicação de cirurgia. Mas, se o paciente já for fazer uma outra cirurgia cardíaca, seja por qualquer outro motivo, a gente já aproveita o paciente aberto, com o coração ali exposto, e faz a cirurgia nele também. Pode passar. E aí a gente tem 3 tipos de intervenção. A primeira é a cirurgia, que é a mais escolhida, é a melhor. Só que nem todo paciente pode fazer essa cirurgia. Quando o paciente não pode fazer cirurgia, a gente faz um implante de bioprótese aórtica via transcatéter, via transfemoral, normalmente, que é a famosa TAV. Quando eu não posso fazer a cirurgia, eu faço a TAV, certo? E a terceira, ela não é um tratamento, ela é como se fosse um paliativo para a gente poder aumentar a qualidade de vida do paciente, ou quando a gente não pode, né, fazer nenhum dos outros dois, ou quando a gente está esperando o paciente poder fazer a cirurgia. Então, o paciente não pode fazer a cirurgia agora, mas eu preciso urgentemente melhorar a situação clínica dele. O que eu faço? Eu faço essa valvoplastia de balão, por catéter também. Pode ser via transfemoral, pode ser via subclávia, não é? Esqueci o nome.
É isso. E ou esse paciente realmente não vai poder em momento algum fazer. E aí, como que eu vou avaliar? Pode voltar. Pode passar para frente. É basicamente isso. Esse aqui a gente tem um algoritmo, né, um esqueminha de um artigo que juntou as indicações da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da americana e da europeia. E eles montaram esse esqueminha simples para a gente avaliar a estenose aórtica. Então, o paciente tem uma estenose aórtica importante, a gente vai avaliar a etiologia, se é degenerativa, reumática, bicúspide. Se ele tem sintomas, a gente já vai ter indicação de cirurgia. Se ele não tem sintomas, eu vou olhar os complicadores, ou seja, fração de ejeção ou qualquer outro marcador de mau prognóstico. Se ele não tem nenhum desses, a gente vai acompanhar ele, vai ficar fazendo exames periodicamente. E se ele tem esses marcadores de mau prognóstico, a gente também faz a cirurgia. Pode passar. Essas são as nossas referências. É isso, muito obrigada, pessoal, pela atenção.